sério, por favor, fala de outras coisas que não são anime. Gente, o pior que essa é uma ótima ideia. Hoje nós vamos falar de um desenho que eu gosto muito, mas que tem alguns problemas bem toscos. Hazbin Hotel. Lembrando que esse é um desenho para adultos, esse vídeo não falará e nem mostrará nada demais, mas se você tem menos de 18 anos, não veja o desenho. Nossa, cara, é sério que você gosta desse desenho? Ele é tão ridículo e bobo e... Vamos avaliar se ele realmente é tão ruim assim. Vem comigo. Peguei o óculos e esqueci de botar. Aí, aqui nós acompanhamos uma jovem chamada Charlie Morningstar, que é filha do Mochila de Criança, ou seja, ela é a princesa lá de baixo. Ela também é muito otimista e altruísta, só que tem um probleminha. O mundo lá de baixo, onde ficam os pecadores, é um local de tamanho finito e está, obviamente, sempre chegando mais e mais almas. Ou seja, o local acaba sofrendo com uma hiperpopulação. E, em teoria, por causa disso, o paraíso a cada um ano vai lá para poder colocar uma galera no Vasco de verdade. Para poder, obviamente, liberar lugar para mais gente. A Charlie, então, pede para você curtir e comentar esse vídeo, hein? E ela também criou um plano de abrir um hotel para servir como local onde os pecadores vão se reunir para poder se redimir e ir para o paraíso. Só que ela apresenta essa ideia para os anjos, mais em específico para o Adão, e dá tudo errado. Na verdade, o que acontece é que eles reduzem a quantidade de tempo até a próxima vascação. E ela então precisa tentar em 6 meses provar que o seu hotel funciona. Com o segundo problema, que é que ela não faz a menor ideia de como fazer isso. Resumindo bem, é isso. O nosso grupo de protagonistas é bem grande. São 7 personagens diferentes. Ou seja, são muitos personagens para serem minimamente apresentados em 8 episódios de 24 minutos. Então, a estratégia da Viviane Medrano é justamente não aprofundar quem não vai ser útil nessa primeira temporada. Ou então criar personagens intencionalmente planos, mas com bastante carisma. Como os gêneros da série são musical e comédia, isso funciona muito bem com a proposta, pois na comédia não precisa de personagens esféricos para funcionar, diferente do drama. Se quiser entender melhor do que eu tô falando, veja meu vídeo sobre personagens planas e esféricas. E os números musicais permitem uma ampla demonstração do cenário, da psique dos personagens e das mudanças narrativas, de forma bastante breve e bastante natural. Ou seja, por mais que tenha muitas reviravoltas e muita coisa sendo apresentada pra gente num intervalo muito curto de tempo, as coisas dão a impressão de progredir no ritmo certo graças aos números musicais. E é isso, além, obviamente, da qualidade das músicas, a capacidade dela de nos empolgar, o quanto ele combina ou não com o tom da história, e se ele combina ou não com os personagens. É isso que determina se um número musical vai ser bom ou não. Ninguém quer ver a obra seja filme, seja desenho, parar o que tá acontecendo pra ter um número musical do nada que leva nada a lugar nenhum, e depois continuar exatamente no mesmo ponto que estava antes, como se o musical só aparecesse pra poder atrapalhar o andamento do filme. Frozen 2 tem muito disso, o que me incomodou bastante quando eu estava assistindo. E muita gente diz que o Coringa 2 passa pela mesma coisa. Mas eu acho que, na real, é por isso que o Todd Phillips fala que o filme dele não é um musical. Porque os momentos musicais no Coringa 2 não servem pra nada, além de mostrar a mente meio biruteteia do Coringa e da Arlequina. E nunca pra andar a história pra frente. Mas enfim, voltando no Hazbin Hotel. Isso quer dizer que todos os números musicais de Hazbin Hotel são bons? Não. Aqui nós temos 2 músicas por episódio. Então são 16 músicas ao todo. A primeira música do desenho, ignorando aquela do episódio piloto, é Happy Day in Hell, que nos apresenta de uma forma bem ampla a vibe ali que aquele universo vai ter, em contraposição com a vibe da protagonista. E essa música, assim, leva do ponto A ao ponto B, mas nada muda nesse meio tempo, né? É uma música que combina com a personagem, mas que acaba que ela não é tão instigante quanto poderia. Não tem muita emoção rolando ali. Até porque nós ainda não entendemos o quão importante é a galera dali ir pro céu. Porque não tem ainda nenhum personagem que nós nos importamos que poderia ir pro Vasco por causa da vascação anual. Em compensação, a música do Adão, que vem em seguida, já é bastante cativante por causa do quanto ela contrasta com a música anterior. Ela é uma menina altruísta, do mundo de baixo, que quer proteger o seu povo, mesmo sendo feita de chacota por ele, e que canta um estilo musical bastante clássico da Broadway. Enquanto isso, o Adão é o total oposto. Ele é um cara do paraíso extremamente egoísta, que o que quer é mais o geral ali mesmo, e que se d***. Só porque é divertido! Que toca rock, tirando sarro da Charlie. E trazendo também a primeira reviravolta da história, que é que agora a vascação vai vir mais cedo. Isso torna a música do Adão muito mais instigante do que a música da Charlie. Isso pra não falar da música Whatever It Takes, da que pra mim é a pior personagem do desenho, a Veg. Basicamente, nesse episódio, ela tem um overreact, porque a Charlie tentando, de novo, uma proposta nova pra ver se dá certo e se ela consegue
fazer os seus amigos se redimirem e irem para o paraíso, ela pede pra Veg ficar responsável pela atividade do dia. E elas supostamente dão errado num primeiro momento, sendo que na real, elas nem dão. Na verdade, é a primeira atividade que leva a alguma coisa. Mas enfim, a Veg acha que não dá certo, e aí ela se afasta da Charlie, fica toda tristinha, cantando. E tudo isso por um motivo tão bobo. E mano, aí que tá o problema. Tudo ao redor dessa personagem é extremamente mal pensado. Nesse momento, o clima do episódio não faz a gente empatizar com o momento emocional dela. Até porque ela é uma personagem muito plana. Tudo na personagem dela é voltado a eu gosto da Charlie, quero protegê-la. Absolutamente tudo. E aí, quando nós descobrimos a única coisa relevante da personagem que não está imbricado, não tem a ver com a personagem da Charlie, é um furo de roteiro gigantesco. Vamos lá, essa aqui é a Veg. Tem o olho ferido, vamos dizer assim, e as asas tiradas por uma lança angelical. Aí nessa cena aqui, a Carmine pergunta pra ela: sabia que anjos podem se ferir? E aí a resposta da Veg é: não. Minha filha, vai num neurologista, pelo amor de Deus. Nossa, Cário, então tudo nesse desenho é comédia ou então superficial e mal feito? Não. A Charlie tem 2 hóspedes no hotel, mas nós vamos focar aqui em falar do Angel Dust. E ele é um dos personagens mais interessantes da série. E por quê? Porque ele é um dos únicos que é minimamente aprofundado. Ele tem questões emocionais, ele tem um conflito interno, então as cenas de drama dele são boas e fazem total sentido. Tanto que eu, particularmente, nem gosto muito de ver aquele episódio onde ele canta a música Poison por causa dos sentimentos ruins que esse episódio me causa. E isso demonstra que esse é um episódio muito bem feito. No caso, a questão do personagem é que ele é... E a única forma com a qual ele consegue se relacionar com os outros é através de momentos íntimos. Só que isso se torna um problema para o personagem, pois o personagem Valentino se aproveita disso e do contrato que eles têm, que, enfim, a gente não sabe muito bem os detalhes ainda desse contrato, usa isso para forçá-lo para fazer tudo aquilo que o convém e ainda transmitir tudo isso. E ao longo da primeira temporada, o Angel Dust ele vai se transformando. Ele vai se apegando às pessoas do hotel e reparando que ele não precisa se relacionar com elas dessa forma como ele estava acostumado. E que elas gostam dele de verdade e não dessa casca que ele criou para poder se proteger. Tanto que no episódio do Paraíso, a Charlie se utiliza exatamente dessa mudança para demonstrar o quanto o hotel é capaz sim de mudar as pessoas. Isso para mim só fica um pouco contraditório quando no final da temporada quem efetivamente vai para o Paraíso é o Serpentius. Mas tudo bem, ele também é um personagem muito legal, ainda que ele seja só um alívio cômico. Pessoal, esse vídeo acabou que já tá ficando bem grande. Ainda tem bem mais coisas que eu gostaria de falar de Hazbin Hotel, ainda mais que daqui a pouquinho vai sair a 2ª temporada. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre Hazbin Hotel, ou talvez mais sobre o Hellaverse, curta, comente e compartilhe esse vídeo que eu trago as próximas partes.